Fala galera, vamos para mais um vídeo e apesar de eu estar com a camisa do Reino Unido, eu tô aqui com o Deadpool, que é um cidadão canadense, e hoje o vídeo é sobre o Canadá. Então, já se ajeita aí, não tem vinheta, desculpa, não tem edição, desculpa de novo, mas já se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos falar um pouco sobre o Canadá. Eu aqui separei uma lista de coisinhas sobre o Canadá. O pessoal que são meus alunos que estão assistindo às aulas online lá no Google Classroom, nós tivemos uma aula sobre o Canadá, porém não tivemos uma videoaula gravada sobre o Canadá. E então vocês vão aproveitar, além daqueles textos informativos que foram colocados lá na plataforma. E também temos textos lá sobre os nossos assuntos no grupo do Facebook Geografia em Foco Professor Leandro, certo? Então já se inscreve aí e curta também minha página. Tem uma página agora no Facebook que é Professor Leandro Silvio, certo? Então vai lá. A gente vai falar sobre o Canadá um pouquinho e, a começar, o Canadá é o segundo maior país em tamanho e em extensão territorial do mundo, perdendo apenas para a monstruosa Rússia. Agora seria um bom momento de entrar o hino da União Soviética ou aquela Moscow, aquela musiquinha, você já deve ter visto mesmo, né? Então, Canadá. Canadá é esse aqui, olha só, tem muita gente aí que vocês não sabem, inclusive os próprios norte-americanos, a galera dos Estados Unidos, o Canadá também está na América do Norte, né? Não conhecem, não sabem que muitos dos seus principais astros são canadenses, tipo Jim Carrey, tipo Justin Bieber, é, tipo Wolverine. Mentira, Wolverine a galera sabe que é canadense. Inclusive eles quisiam fazer até uma vaquinha para fazer uma estátua do Wolverine no Canadá. Sério. Então, o Canadá, junto com os Estados Unidos, possui a maior economia desenvolvida. As maiores economias da América são economias desenvolvidas do continente americano inteiro. Então, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos fazem parte da América Anglo-Saxônica. Deu lag aqui, desculpa. Então, fazem parte da América Anglo-Saxônica. E, no caso, no caso do México, junto, Estado, Canadá, Estados Unidos e México, a gente vai ter esses países compondo a América do Norte, certo? O maior parceiro comercial do Canadá é os Estados Unidos. A maior parte da população do Canadá está na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, que não é tão complicada quanto a fronteira com o México, porque não tem tanta gente querendo sair do Canadá rumo aos Estados Unidos. O Canadá tem uma excelente qualidade de vida, é um dos países que a maior parte da população não gosta. E quando eu falo de Canadá, além do Wolverine, além do Deadpool, além da Tropa Alpha, eu também lembro do South Park, que eles zoam bastante os canadenses. E também lembro da Robin do How I Met Your Mother, a série, que é melhor do que Friends. Se você não gosta, não acha, caguei. Então, o que eu coloquei aqui? Seu maior parceiro comercial é os Estados Unidos, porém, todavia, entretanto mais, ele também tem uma parceria comercial muito grande com o México devido ao NAFTA, que é um bloco econômico, né, que reúne justamente os três países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e o México. Ali no Canadá, nós encontramos, antes dele ser colonizado, né, não, a maior parte da população mora no sul, antes do que eu esqueça, mora no sul, também não é só por conta da proximidade com os Estados Unidos, também é por conta do clima. Uma das coisas que o Canadá tem o Jim Carrey, se você vê vídeos antigos dele fazendo piadas sobre o Canadá, onde ele fala que cresceu no Canadá, ele começa a falar sobre os estereótipos que muitos norte-americanos acabam colocando nos canadenses. Alguns norte-americanos, né, que fazem essas piadas com o Canadá constantemente. Porque tipo, se você for em Nova York e perguntar o que aquelas pessoas pensam do Canadá, isso eu tirei de alguns vídeos, né? Porque eu fiz uma pesquisazinha sobre curiosidades sobre o Canadá e sobre algumas das pessoas dos Estados Unidos que respondem algumas perguntas no canal em canais do YouTube. Tem, se eu não me engano, um canal que é o Gringo. E aí é um cara que fala português, que é norte-americano, mora em Nova York, e responde questões que você manda para ele, né? O que o norte-americano pensa. E uma delas é o que eles pensam sobre o Canadá. Tipo, ele falou que não pensa nada, que a galera não para pensar no Canadá, em Nova York. Talvez os estados norte-americanos mais próximos à fronteira dos Estados Unidos e do Canadá pensem mais sobre o Canadá. Falam que eles são muito parecidos, acho que é o país mais culturalmente parecido com o próprio Estados Unidos, que eles têm a liga de futebol americano também.
O Jim Carrey, como eu estava falando, zoa, né? Porque ele fala, ah, o clima é inóspito, é uma terra congelada, a gente faz buraco no gelo para poder conseguir comida, bebe cerveja e fica fugindo dos ursos polares e dos discos de hóquei voadores. Porque um dos esportes mais populares no Canadá é o hóquei. E ele fala isso sobre justamente o clima do Canadá. Por isso que eu estou falando com vocês, a maior parte da população mora no sul do Canadá, mas desde antes de Estados Unidos ou Canadá serem países, a maior parte da população do Canadá. O Canadá foi colonizado basicamente, e a galera que veio nesse tipo de colonização de povoamento, a gente já trabalhou isso em outros vídeos, colônia de exploração e povoamento, se instalou ali no sul do Canadá porque o norte é frio pra caraca, é frio realmente. Essas piadas que o Jim Carrey que eu citei aqui coloca em vídeos humorísticos antigos dele, porque o Canadá é frio, é gelado. Ele chega a ser cortado pelo Círculo Polar Ártico ali, então a galera fica no sul que é mais quentinho. Devido a esse tamanho gigantesco do Canadá, ele tem muitos recursos naturais. Um dos principais recursos do Canadá, econômicos, que é bastante diversificado a economia do Canadá, mas um dos principais é a taiga, que é um tipo de vegetação que está ali no frio, né, no norte, mas que é cortada para papel, celulose e também para construção civil. Se eu não me engano, o Canadá acho que é o maior produtor de papel e celulose do mundo. Acho que eu não coloquei aqui. Eu coloquei da taiga aqui, ó. Taiga típica das áreas de clima frio, para me lembrar, né, do que eu ia falar. Só que eu já pulei algumas coisinhas. Taiga típica das áreas de clima frio, é importante para a economia pra caramba. A madeira é comercializada para exploração de celulose e para a construção civil. Aí eu coloquei mais algumas das curiosidades em relação à economia do Canadá. Coloquei Alberta, no Canadá, que a criação de gado para corte ali é bastante utilizada, feita, né? E o Canadá também é o maior produtor de urânio. Olha, bastante diversificado, né? A gente tem uma área que é grande, que é utilizada para gado de corte, a outra papel e celulose e urânio. É bem diversificado mesmo a economia do Canadá. Tem uma das melhores IDHs do mundo, né? E a gente tem, porém, uma das coisas que eu fui lá para baixo da economia, mas eu devia ter falado antes. O Canadá ele foi colônia lá no século XVI. Ele foi colônia da França e depois ele passou a ser colônia inglesa no século XVII. Essa dupla colonização teve vários conflitos ali no Canadá. Inclusive a gente teve um plebiscito. O Canadá resolveu isso de uma maneira mais tranquila, não teve guerra assim, uma guerra de separação como aconteceu uma guerra civil nos Estados Unidos. Então, houve um pedido, um plebiscito para separar a província canadense, né, o estado canadense, que possui o maior número de franco-canadenses, que falam francês, que são mais aculturados ao francês, e sempre disseram que eles eram pouco representados em relação ao restante da população do Canadá. Então foi feito um plebiscito para separar Quebec do Canadá e Quebec se tornar um país independente. O não ganhou, Quebec continuou fazendo parte do Canadá, porém os franco-canadenses receberam bastante atenção e autonomia política. Foi tudo meio na paz mesmo. Então, diferente de muitos outros casos que a gente vê aí, que acaba tendo uns conflitos mais bravos. Tanto que o Canadá hoje é um país bilíngue. Temos duas línguas oficiais, o francês e o inglês, tá? Então, botei aqui, né, no Nova York ali, de acordo com o camarada, ninguém liga muito pro Canadá. E a colonização no sul devido ao clima. A fronteira, falei também, ursos polares e rocas voadores. E aí o Canadá, apesar de ser um país com essa extensão territorial gigantesca, a população do Canadá ela tem cerca de 35 milhões de habitantes, então é uma população pequena se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 200 milhões de habitantes, mas o Canadá, a população é pequena e é o segundo maior território do mundo que não é ocupado devido ao frio. Então a gente tem, se eu não me engano, se você pegar um vídeo sobre população, a gente vai falar sobre a natureza, né, que impede a fixação do ser humano em determinados lugares. Não só o clima, mas também o relevo. Geralmente a população procura áreas planas. Então tem vários motivos para eu ter ou não população em um determinado lugar. Então o Canadá ele possui 35 milhões de habitantes mais ou menos. Não é uma grande população, mas é o maior território
do mundo, perdendo apenas para a Rússia, como eu havia dito para vocês. Falei das relações comerciais com o México devido ao NAFTA. E acredito que é um resumo, tá, básico aqui que eu estou querendo fazer com vocês sobre o Canadá, principalmente para os meus alunos do lado do Google Classroom, que já tiveram alguns textos, a gente já teve alguns debates sobre o Canadá. Mas é lógico, a gente vai voltar ao assunto aqui, principalmente quando a gente estiver falando sobre a América, e falar um pouco mais do Canadá, e em alguns sentidos falar do Canadá sobre algumas coisas específicas. Vamos trabalhar a economia do Canadá, vamos trabalhar o território do Canadá, vamos trabalhar as populações indígenas que habitavam o Canadá, os Inuits, que vocês conhecem como Esquimó, que não gostam muito de ser chamado de Esquimó, né? Esquimó tem o significado de aquele que come carne crua. Eles são os Inuits. Inclusive, eu acho que os Vikings foram os primeiros europeus, se eu não me engano. Se a gente pegar a história mesmo para estudar, não, a gente não teve o descobrimento da América lá por Cristóvão Colombo. Os vikings chegaram aqui primeiro, mas foram expulsos. Eles chegaram ali no Canadá, tá? Eles conseguiram chegar na América muito antes. Só que aí não tem tanta visibilidade a chegada deles aqui, porque eles não dominaram nada, foram expulsos muito rápido. E os Inuit, eles chegaram aqui meio já do cansado, em frangalhos. Então não conseguiram e não mudaram nada, não influenciaram nada na América, diferente do Cristóvão Colombo, depois que veio, e hoje a gente está aqui falando português, Pedro Álvares Cabral, e toda aquela coisa que transformou o continente americano, aquela matança de índios, o negro como escravizado, trazido para a América, as áreas que foram divididas em colônias espanholas, portuguesas, inglesas, e o Canadá faz parte da Commonwealth. Agora eu olhei para a camisa e lembrei que é um agrupamento de países que tem a Rainha da Inglaterra como a principal chefe desses países que um dia foram colônia, principalmente da Inglaterra. Então, gente, é isso daí. É um vídeo aí, resumão do Canadá. Nós vamos ter vídeos específicos falando de alguns assuntos específicos do Canadá, cultura, economia, população. Mas esse aqui é um resumão do que é o Canadá. Então, fiquem com Deus. E a galera aí, para ver se vocês assistiram esses 12 minutos e pouco até o final, coloquem aí embaixo do vídeo Wolverine, certo? Que é super-herói canadense, para saber se você assistiu o vídeo aí até o final. Até a próxima.